Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Logos. Hoje tenho o prazer especial de conversar com um amigo, Vítor Hugo Mendes. Ele é escritor, é comunicólogo, é autor, é cronista. Então estamos aqui em Lisboa hoje e temos então o prazer de conversar com ele sobre algumas matérias, alguns temas que preocupam não só a sociedade angolana e também o mundo em geral. Vamos então conhecê-lo. Vítor Hugo Mendes, prazer. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para aqui estar hoje, para conversarmos um bocado então sobre, enfim, o nosso país e também todos os problemas que, de certa forma, afligem e preocupam o mundo. Como é que tu estás? Eu estou maravilhosamente bem, faço por merecer. Um dos temas que nos tem preocupado em particular, tu que estás temporariamente cá em Lisboa, em Portugal, saber como é que a diáspora, como é que a juventude se sente em relação às oportunidades e também ao futuro do nosso país. Sei que estás envolvido em vários projetos, tens trabalhado, enfim, para além das tuas crónicas, fazes palestras, fazes seminários, também questões relacionadas com a autoestima, a automotivação. Qual é a tua percepção, uma vez que isso também servirá como um barómetro daquilo que pensam ou que pensa a nossa juventude em Portugal? Bom, eu gostava de aproveitar a ocasião para agradecer-te e felicitar-te pelo trabalho que vens fazendo, com alguma diferença positiva. Eu acho isso muito importante. Muito obrigado. Alguma irreverência, quebrar os paradigmas a nível da comunicação, abrires um caminho por via das redes sociais que é bastante positivo, infelizmente algumas vezes combatido por parte de uma classe política que não percebe os novos códigos de comunicação. Eu aproveito a ocasião para dizer à malta que nos acompanha que eu estou em Portugal há um ano com o objetivo de me superar um pouco mais, ou seja, depois de um certo tempo senti a necessidade de absorver uma experiência que o nosso mercado infelizmente ainda não nos dá. Eu dei provas das minhas competências, do meu valor enquanto um jovem profissional, com mérito, mas precisava das duas uma. Ou me envaidecer com o conforto em que me encontrava, ou ousar-me em sair dele por ter percebido que o conforto não é escada. E então eu saí e estou cá em Lisboa há um ano. Portanto, aqui é um pouco da continuidade do trabalho que eu já vinha fazendo no nosso país, marcando alguma diferença, absorvendo a experiência e conhecimentos, criando links para o presente e para o futuro, porque de fora também podemos fazer muito pelo país. Aliás, claro, a nossa história está cravada de factos dessa própria natureza, ou seja, durante um certo período de tempo, um grupo de intelectuais angolanos baseou-se em Lisboa e daqui fizeram grandes transformações ainda presentes nos anais da nossa história. E tem sido assim, o meu trabalho continua, fecha-se essa porta, abre-se aquela janela, depois abre-se uma outra porta, mas o mais importante é que ninguém, felizmente até hoje, conseguiu encerrar a minha capacidade criativa, a minha liberdade, e isso, confesso-vos que não conseguirão fazer enquanto eu puder cá estar e a respirar. Há uma percepção, agora percebemos que é errónea, que de certa forma saíste de Angola descontente ou desanimado com alguma coisa. Não, isto foi deliberadamente, decidiste, bem, eu tenho que ir maximizar o conhecimento, tenho que aprender mais, tenho que beber de outras experiências, e saíste livre de vontade e estás aqui, e quando quiseres voltar, voltarás, estás assim, em paz. Estou em paz, fundamentalmente com a minha própria consciência, isso é o mais importante. Uma coisa é estar bem e outra coisa é bem-estar. Certo. Eu estou muito bem com a minha própria consciência e com o meu estado de espírito, e isso é muito importante para tudo o resto que eu queira fazer. No entanto, eu aproveitei as circunstâncias em parte avançadas por si relativamente à minha saída. Em parte ela foi forçada, em parte não foi forçada, ou seja, o ter sido forçada valeu-me também como uma oportunidade, ok? E então o que acontece é que eu estou a aproveitar a crise Sim. para criar algo novo, para aumentar o meu know-how. E eu acho que nós não podemos julgar ou condenar quem tenha a oportunidade ou a visão de sair. As pessoas sempre saíram, sempre, forçadas por várias situações.
o mundo é global e não há nada escrito que obriga quem quer que seja, angolano ou não, a ficar na sua terra Sim. de nascença. Cada um procura pelo melhor. Há pessoas que se mudam porque querem melhores condições económicas, há pessoas que se mudam porque querem melhores condições sociais, bem-estar, isso e aquilo, e há pessoas que se mudam porque, de facto, procuram por experiências novas, novos desafios. Eu procuro um pouco de tudo, dos elementos que estive aqui a frisar. E para notar... mas o teu forçado, falas em forçado, foi as condições que o país oferecia ou eram pressões de um grupo em particular, alguma pressão social, alguma pressão pessoal? De grupos, porque o Vítor Hugo Mendes é um tipo que de alguma forma incomoda pelo trabalho que faz, porque muita gente, sobretudo da classe política, não percebe a forma como que determinadas pessoas se posicionam. Eu acho que há pessoas que elas são importantes e convenientes para os partidos e não são importantes para o país, são de todo convenientes para o país, mas não são importantes do ponto de vista de produtividade, e produzem nada, não é? É só mais um. Há aquelas pessoas que não querem saber de partido nenhum, mas são muito importantes para o país e estão preocupadas com o país. Infelizmente, nós em Angola temos algo que é mais ou menos assim definido. As relações interpessoais e de confiança, ou a confiança é um elemento muito importante para as relações interpessoais. No entanto, quando se transfere a confiança para a esfera administrativa, Sim. ela não pode ser mais importante que a competência. Infelizmente, nós em Angola temos muita gente incompetente onde nunca devia ter estado e só lá está por conveniência de A ou de B. Em detrimento da competência, o resultado é sempre negativo. É um paradigma que os nossos líderes têm que perceber e têm que ter a coragem e a ousadia de mudar. Porque eu não preciso nomear, eu tenho que nomear um fulano para um determinado posto, porque tenho confiança sim, mas sobretudo porque ele é extremamente competente para aquilo que eu quero atingir em termos de objetivo. E muitas vezes esta pessoa não tem interesses partidários, ou até poderá ter, mas fazer parte de um outro partido. Eu acho que na minha perspectiva social eu vejo como o bem comum. Vítor Hugo, eu olho para ti e falo contigo, já falei contigo algumas vezes, e o que se sente é uma certa tranquilidade, uma certa paz, mas estes episódios que me relataste não te causam alguma angústia interior? Tens um filtro que te tenta manter o equilíbrio? Não. Sentes algum amargo de boca em relação a isso? Não. Não. Eu agradeço, porque todas as pessoas que tentaram me prejudicar a nível profissional ajudaram-me. Como é que te ajudaram? O efeito foi o contrário. Entendes? Porque eu sou extremamente positivo, sou um rapaz de luta, um jovem que desde muito cedo resolveu os seus problemas com muita garra, sempre, é claro, com ajudas diretas e indiretas de muitas pessoas que também acreditam no meu potencial e gostam de mim, entendes? E por isso aquelas pessoas cuja a minha experiência de vida, a minha competência profissional acabava por ser uma inconveniência para elas, porque elas têm problemas de autoestima e muitas vezes de competência, o medo. Porque tu só tens medo da competência, ou só estás à vontade com a luz do outro quando tu estás bem contigo próprio. Mas esse processo é resultado do teu amadurecimento. Sim. Como homem, como pessoa, ou na altura já te sentias assim? Não, é um processo. Gradual, não é? É um processo gradual que fui aprendendo com muitos mais velhos, porque eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Fui aprendendo com as próprias experiências, as próprias quedas fui levando a nível da vida profissional, desde a Rádio Eclésia, desde a Rádio Luanda, desde o Canal 2, desde o Canal 1, desde aqui e ali os trabalhos que fui fazendo paralelamente a estes meios de comunicação que eu citei, mas fundamentalmente por causa dos livros que li. Eu sou também em parte resultado dos bons livros que eu li, porque nós somos, na verdade, se a gente saber o que escolher, saberá sempre o que vai colher. Claro. Vítor Hugo, voltando à questão inicial, o teu convívio, o teu contato com a juventude angolana em Portugal, os jovens que estão cá a estudar, estão-se a formar, que sonham em regressar para Angola naturalmente, não é?
Qual é a percepção que tem desta nova Angola que se está a desenhar, digamos assim? Eu acho que a juventude está bastante decepcionada com a classe política angolana. E com razão. Porque defraudaram em muito os sonhos da juventude, e não só da juventude, de várias pessoas, de vários estratos sociais. Cada vez mais, menos as pessoas confiam na classe política. E cada vez mais, menos a classe política consegue convencer as pessoas. Por causa de uma coisa muito simples, o medo da mudança. Eu acho que os partidos políticos têm uma... Por causa também de questões questões, não digo de filosofia, mas questões antropológicas, certo, de história, e até certo modo de educação. Os nossos políticos têm uma lentidão muito grande para se adaptarem aos tempos. Aliás, basta ver que até hoje os políticos ainda criticam as redes sociais. Não perceberam que as redes sociais são a realidade... Vieram para ficar. Vieram para ficar e quebraram literalmente todos os paradigmas. Ou seja, quem não tem uma página de Facebook, quem não tem o WhatsApp, quem não faz uso das redes sociais, está fora de tempo. É que não se mostra, e se tu não te mostras, não és visto. Se não és visto, não és conhecido, logo não tens valor. E esta descrença, se quisermos, nos líderes políticos que nós temos em Angola, achas que é irreversível? Se vamos conseguir restaurar esta confiança ou esta forma clássica de fazer política? Aliás, no mundo já temos vindo isso. Olhamos para a Espanha, para a Itália, o próprio Donald Trump é um indivíduo que é empresário e saiu de um mundo para o outro e é presidente da América. Achas que teremos figuras em Angola que poderão eventualmente amanhã... Não vão conseguir de todo, não. Porque eles trazem uma matriz do comunismo muito forte. Aquilo está entranhado lá dentro. E nem todos conseguiram esta adaptação. E os que mais fácil conseguiram são aqueles que saíram da política, desta política que se faz em Angola há bastante tempo. Aqueles que se mantiveram até 2009, queria dizer, terão muitas mais dificuldades. No entanto, aquelas pessoas que estão fora da política há bastante tempo foram ainda capazes, alguns, penso eu, de se adaptarem a este novo tempo. E esse é um grande problema, porque nós em Angola, de 2002 até agora, os nossos políticos amarraram-se muito. Ou seja, se tu perceberes, mesmo a nossa própria Constituição, como ela está feita, ela é como tu cavas o buraco para ti próprio, terás mais cedo ou mais tarde. Portanto, a dificuldade de Angola também se desenvolver mais rapidamente vai, indubitavelmente, teremos naturalmente a necessidade de se mudarem determinados pontos da nossa Constituição. E eu acho que parte do nosso não desenvolvimento também reside aí. Nós temos outras questões em Luanda, aliás em Angola, que se tem vivido agora o combate à corrupção, em que, enfim, temos tido alguns julgamentos mediáticos, se quisermos, e tem sido, aliás, uma das bandeiras do presidente João Lourenço, durante a campanha, disse que iria pôr, disse o ipsis verbis que iria pôr sal na gasosa, não é? Nem que os primeiros fossem a combater outro partido. Yeah. Enfim, muita controvérsia, diz que se está a perseguir alguns, não se está a perseguir outros, blá blá blá. Qual é a tua opinião sobre esta questão? Eu estou plenamente de acordo com as reformas que o presidente João Lourenço está a efetuar. No entanto, discordo da forma como determinados processos estão a serem seguidos. A reforma é importante, a forma poderá não estar a ser muito bem conseguida, é o meu ponto de vista. Acho que há uma entrevista, há uma entrevista recente do Sr. Marcolino Moco, do professor Marcolino Moco, em que ele deixa pontos muito interessantes. Eu acho que se o presidente João Lourenço puder ler aquela entrevista e se puder com um ego, se puder com todo o humanismo que lhe caracteriza, olhar para aquilo como grandes recomendações de alguém que o apoiou, de alguém que como ele também andou por muito tempo no deserto, de alguém que como ele exerceu grandes cargos no aparelho do Estado pelo partido MPLA. Aquelas lições deixadas, e para mim são lições e conselhos também deixados pelo professor Marcolino Moco,
serão bastante importantes para o Presidente João Lourenço. Porque, é como ele diz na entrevista, ele acelerou muito enquanto esteve na autoestrada, ou na pista, o avião levantou, mas depois ele não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Eu acho que... Mas não te parece que mesmo isso, enfim, pelo menos a juventude em Luanda, o que se ouve, e, aliás tem havido até manifestações nesse sentido, as pessoas advogam que já era a altura de se criar postos de emprego. Mas, também, sim, mas isso também não é execuível em 2 anos, isso nós conseguimos perceber, não é? Isso... Foram políticas demagógicas, digamos assim, prometer aquilo que é inalcançável. De qualquer forma, a tua opinião sobre esse êxodo de jovens que cada vez mais vão saindo do nosso país diariamente, à procura de outros destinos para viverem, eles e as suas famílias? Olha, eu acho que esta migração que está a acontecer da juventude angolana, e não só, é qualquer coisa que não deverá orgulhar político absolutamente nenhum que tenha qualquer orgulho em mudar a realidade angolana. Porque, atenção, a massa que está a sair é uma massa que Angola muito precisa, da pouca que já tem. Fazem lá falta, sim. Muita. Infelizmente, em Angola combatem-se as pessoas ao invés de se pegarem nas ideias delas para se fazerem grandes projetos. Portanto, penso que aqui nós estamos uma vez mais a fragilizar e provavelmente a adiar aquele sonho angolano, se é que já tivemos algum. E então, eu acho que não podemos nós, de alguma forma, condenar essas pessoas, como comecei por dizer no início da entrevista. As pessoas são livres de ir para onde elas quiserem, como puderem, quando puderem e com quem elas puderem ir. Acho que a globalização nos permite hoje. Há muitos portugueses que foram para Angola, saíram daqui este ano e mudaram-se para Angola. Portanto, porque se a crise para uns é o fim de uma jornada, para outras pessoas é o início de uma nova jornada. Certamente, sim. E assim que temos que olhar para as coisas. Agora, eu acho que não deve orgulhar de modo nenhum esta saída e penso que deverá ser mesmo um aspecto de bastante preocupação, porque fragilizamos ainda mais e sinceramente não penso que é isso que o Presidente João Lourenço pretende. Por outro lado, é utopia clara, aquela promessa eleitoral que poderá custar muitos votos ao Presidente João Lourenço, dos tais 500 mil empregos. Aliás, o que está a acontecer neste momento, infelizmente, nós temos no país as estatísticas... Mas o que te parece? Foi um anseio desmedido ou foi pura demagogia? Não, é assim... As pessoas não olharam para os números, emocionaram-se e falaram? Eu acho que o Presidente, qualquer uma pessoa, durante a campanha eleitoral, tem as ferramentas nas mãos e joga com aquilo... Mas não achas que temos que ter algum filtro, alguma coerência, alguma ponderação? É preciso não nos esquecermos que nós somos exageradamente otimistas, não é? Ainda que este otimismo nos pareça, mesmo que pareça ser utópico, ok? O excesso de confiança ela é muito perigoso, assim como é também perigoso não termos confiança absolutamente nenhuma. Não é? Esta é boa. E eu penso que tenho certeza absoluta que o Presidente João Lourenço não vai conseguir criar nenhum terço de empregos que prometeu. Ademais, com o combate aos marimbondos que ele está a travar. Digo aqui... Achas que a energia está a ser canalizada para o combate aos marimbondos em vez de se canalizá-la para a criação, para a geração de empregos e oportunidades para os jovens? Olha só, é assim, a política precisa de gente endinheirada. A gente endinheirada vai precisar sempre de políticos. Eu acho que aqui, me parece, o combate à corrupção é de todo importante. Nós tínhamos atingido um nível impensável. É fundamental. Poder-se-ia gerir isso de outra forma? Penso que sim. Eu acho que o Presidente teria sido mais feliz se, mesmo travando este combate, se pudesse contar com estas pessoas. Algumas destas pessoas. Quanto mais não seja, e aqui algumas pessoas já defenderam isso, aquela questão dos perdões, de uma nova era, novas regras, ou as mesmas regras sendo respeitadas, a separação absoluta dos poderes
e a responsabilidade e responsabilização. Porque no fundo o que se processos. pretende é que o dinheiro volte, não é prender as pessoas, não é? É óbvio. Devem ser punidas sim, mas o dinheiro tem que voltar, tem que ser Até repatriado. porque, vou ser sincero, nós aprendemos muito mais com as ações práticas do que, na verdade, com teorias que não nos levam a nenhum. Até este momento, eu acho que há mais vergonha da parte do governo do que, sinceramente, orgulho de tudo isto que está a acontecer até agora. Por exemplo, posso falar da questão da Operação Resgate. Antes de resgatar as pessoas, o governo é que tinha que se resgatar. Eu acho que neste momento quem tem que se resgatar a todos os níveis é o próprio governo, não é a sociedade. Na sociedade civil, que ela está muito bem. Nós estamos a ser reféns da teimosia, da insistência, de um sistema que, se fosse um computador, podia ser considerado como um computador altamente com vírus e que pudesse ser reiniciado. Bom, as pessoas têm muita dificuldade em mudar, mas todas as pessoas querem mudar. Só que mudar a um preço, temos que pagar algum preço, as mudanças que estão a acontecer, é óbvio, em parte importantes, mas como disse há pouco tempo, é preciso que se altere a forma. Se altera a forma. Se não for assim, eu não acredito que... Aliás, as próximas eleições serão um grande teste. Aliás, há uma máxima que diz que as abelhas apanham-se com mel, não é com vinagre, não é? Portanto, é de todo importante que, de facto, as pessoas, independentemente de terem cometido crimes, não é? Que sejam então aliciadas e incentivadas a gerar empregos, digamos assim, porque na verdade são as pessoas que têm dinheiro, não é? Em boa verdade. Sim, o que nós temos que olhar é que a nossa economia deverá, a macroeconomia deverá ser potenciada, mas é preciso olharmos para a microeconomia. Porquê que as pessoas estão a passar muito mal? As pessoas estão a passar muito mal porque o nosso micronegócio não é um micronegócio organizado, ok? O micronegócio não é um micronegócio organizado e, portanto, se nós conseguíssemos colocar bem a macroeconomia a funcionar, organizarmos perfeitamente e desburocratizarmos muito o aparelho do Estado, nós conseguiríamos claramente ter uma economia com alguma estabilidade. Portanto, o próprio governo é ainda muito despesista, apesar de todos os discursos muito bonitos, mas quando nós vamos olhar para a folha dos encargos, para isso e aquilo, percebemos que mudaram-se figuras, mas o estilo é mais ou menos o mesmo. E desta forma, é chover no molhado, não se vai resolver as coisas. Por exemplo, eu vou-lhe dizer aqui uma coisa que eu acho um absurdo, inacreditável, de uma coisa que funciona, por exemplo, no Ministério do Interior, mais propriamente na SME. As pessoas, quando vão renovar o visto, os estrangeiros têm que renovar o visto quando pedem um visto de 3 meses. E têm que ir lá por exemplo, 2 vezes em 3 meses. Ele iria para lá uma vez, e uma vez resolveria o problema. Se, por exemplo, escusava de estar, vai lá a primeira vez, preenche uma série de papéis, compra esses boletins. O excesso de burocracia. Preenche os papéis, dá fotografia, paga os emolumentos e põe lá o documento. Passa 7 dias, volta. Daqui a 30 dias tem que lá voltar para fazer exatamente o mesmo processo. Isso é burocracia, isso é contraproducente, não é funcional. Nós não estamos a aproveitar aqui a questão das tecnologias para facilitar os processos. O governo podia poupar tempo e ganhava muito dinheiro se fosse melhor organizado e se conseguissem as pessoas ter coragem e, na verdade, aquele espírito de patriotismo e de cidadania, de, ao invés de olharem para os seus bolsos, olharem para as vantagens que traria para todos nós se facilitássemos as coisas. Viveste na Inglaterra e sabes que os ingleses dizem assim, make it simple, e depois usam a palavra stupid, porque as pessoas que não facilitam os processos, que não facilitam a vida dos outros, são precisamente isso, conotadas com essa palavra muito pejorativa que eu não vou repetir. Muito bem. Vítor Hugo, houve um encontro de jovens para incentivar emprego, uma feira de emprego, digamos assim, não é? Foi um cataclismo total, pessoas a desmaiarem, pessoas em filas infindáveis, as universidades vomitam, passo a expressão de usar aqui este termo pesado, universidades vomitam jovens anualmente, vários cursos, vários licenciados, mas depois não há empregos. Eu acho um absurdo colocarem na cabeça das pessoas que toda a gente precisa ter o curso universitário. Ter uma licenciatura
passou muito a ser moda, ao invés das pessoas estarem nas universidades para adquirirem exatamente conhecimento. Já se defende que nós devíamos criar muito mais cursos técnicos para os desafios que nós temos, por um lado. Por outro lado, esta feira do emprego foi, de verdade, uma vergonha absoluta para o governo, uma vez mais, ou seja, erros atrás de erros, né? Muitas vezes acontece isso porque nós temos às vezes queremos agradar o chefe quando deveríamos trabalhar para as políticas gizadas pelo partido e tudo mais para atingirmos os objetivos. Aqui está uma vez mais, quando a confiança sobrepõe-se à competência, o resultado é absurdo, é esse. Aquilo foi vergonhoso. Tu achas, por exemplo, faz sentido, em pleno século XXI, 2019, aquele quibuto de pessoas naquelas filas, vieram de tão longe, madrugaram, passarem por aquilo, desmaiarem sem comer e tudo mais? Quer dizer, eu defendi na primeira palestra internacional que fizemos em Luanda, o tema que eu abordei foi o humanismo na liderança. Humanismo na liderança. Humanismo na liderança, que é fundamental. Se não há humanismo na liderança, se não lideramos com amor, nós somos muito insensíveis à dor das pessoas. E aqui é o que se viu ali. Porque poderiam ter sido criadas condições. E posso lhe dizer, aquilo seria evitado. Qualquer uma daquelas pessoas que aí esteve tem acesso a um telefone. Acredito que poderá ter acesso a um telefone. Ou seu, ou de uma pessoa muito próxima. Era simples. Era criar um e-mail e as pessoas submeteriam os seus currículos via internet. É simples. Criar aquela enchente, aquela imagem que passou fronteiras. Para quê? Para dizerem o quê? Para dizerem o quê? E para depois vermos aqueles currículos todos espalhados no chão. Sim. Aquilo não é mais senão estarmos a pagar por menos um voto. Pagar para não terem o voto. Não se brinca com o sentimento das pessoas. Não se brinca com a sensibilidade das pessoas. Não se pode tentar ou ousar brincar com o tempo das pessoas. Sobretudo com a esperança delas. É o que muitas vezes nós estamos a fazer. Eu acho que a classe política não tem respeito, muitas vezes. Não tem consideração para fazer o povo viver situações como a que vemos passar. É inaceitável. De facto, uma grande indignidade. Eu aproveito para endereçar à juventude um abraço de solidariedade, mas também para dizer o seguinte: se as pessoas gostassem um pouco mais só da leitura, provavelmente muita gente poderia encontrar formas de empreender sem necessariamente passar por aí. O que acontece é que o nosso país habituou-nos assim. As pessoas querem sempre trabalhar no Estado, querem o conforto, não querem o rigor. Mas o governo, os governantes não sabem que a mudança de Angola passará por aí, pela leitura, o amor aos livros. Por que é que não se incentiva os jovens a ler? O presidente João Lourenço fez um discurso muito bonito em Saurimo, quando foi da abertura do ano letivo das universidades no ano passado, e falava desta necessidade. Eu, durante 4 anos, percorri o país inteiro, gastando muito dinheiro da minha parte. Eu consegui ter o apoio institucional do gabinete da Vice-Presidência da República para fazer algumas palestras e trabalhei com a Rede de Mediatecas de Angola. Eu falei para quase 90 mil jovens. Hoje, as palestras em Angola ganharam proporções positivas. A qualidade delas, elas vão sendo melhoradas, as pessoas vão aprender com a viagem, tempo, é muito normal. Eu acho que há, por exemplo, devia-se criar um projeto. Existe o projeto, mas não é funcional. Porque as pessoas olham para uma coisa que é a seguinte: há coisas, nem tudo que nós temos de fazer pelo país, ou seja, aquilo que nós pensamos fazer pelo país deverá envolver amor ao país e não o interesse do bolso de cada um. Porque o comprometimento com a educação é um ato de grande heroísmo. É um compromisso que ultrapassa qualquer conveniência. E, portanto, quando nós não promovemos livros, é o mesmo que estamos a dizer que a gente conduz um governo como se estivesse a conduzir um carro sem travões.
Governar um país que não lê é o mesmo que conduzir um carro sem travões. Certo. Mais cedo ou mais tarde ele vai estatelar. Porque os nossos projetos governativos, eles têm que ser entendidos por parte das pessoas, para as pessoas colaborarem na sua execução. Se as pessoas não entendem os projetos que são gizados, eles não vão respeitar, não darão importância e vai ser mais um projeto a falhar. Portanto, põe dinheiro, estraga, põe dinheiro, estraga. Nós vamos melhorar as coisas, tudo passará pela educação. Ou seja, estão a gizar políticas para pessoas que não estão a entender o que é que se está a passar. Vítor Hugo, e aqui é um outro detalhe importante. Tu és escritor, és cronista, és jornalista. Tu usas uma linguagem muito simples e de fácil percepção. Não achas que também há este problema com os nossos políticos? Por vezes, em termos de comunicação, de linguagem, o passar a mensagem, por vezes é muito codificada e as pessoas não conseguem perceber. Achas que isso está muito relacionado com o envaidecer-se, com o brilhar, com palavras de 2 e 500, do que propriamente ter a mensagem, Não. o conhecimento transmitido? Neste particular, não temos que condenar as pessoas. Comunicar é uma arte. Quando nós comunicamos, usamos várias ciências. Certo. Ok? E os nossos mais velhos, hoje na política, na governação, nem todos tiveram a oportunidade de aprenderem estas técnicas. Eu comunico como comunico porque é o que eu faço desde criança. Mas claro, o talento é uma coisa. Quando a gente vai lapidar o talento, tem que ir buscar outras valências. Claro. O exercício prático faz toda a diferença. Nos Estados Unidos e mesmo a nível da Europa, o speech, a comunicação é algo que já vem desde a base. Quando um professor nos pede para nos levantarmos, irmos para a frente da turma e lermos um texto em voz alta, nós já estamos a começar a talhar. No processo de treino, sim. Já há esse processo. E por isso é que em todas as classes os alunos deveriam começar a ler em voz alta, irem para a frente da turma, apresentarem trabalhos, porque isso faz. Mas também penso que para parte de algumas pessoas é uma questão do complexo. Comunicar é fácil, é uma coisa que quando nós vamos falar, temos que olhar para o nosso público e nós não comunicamos só de forma oral. Mas essa carência deve-se a que facto? Por termos políticos circunstanciais ou por não termos políticos que têm essa formação desde a base, como fizeste referência? Não, é todo um conjunto, né? É todo um conjunto, portanto também não podemos cobrar muitas coisas porque as mudanças elas levam tempo. Sim, o país é novo, sim. Se notares hoje há um leque de políticos que já têm outro verbo, já têm outra forma de estar. Comunicamos na roupa, comunicamos com a roupa que vestimos, com tudo o resto, não é? Porque é esta forma, se nós não soubermos comunicar, a nossa mensagem não chega. E, portanto, às vezes, nós vamos precisar, por mais vaidosos que sejamos, se vamos a um sítio e podemos falar na língua de proximidade, é o melhor que a gente pode fazer. Entendes? Estuda-se, lê-se e respeitam-se as opiniões. O problema é que, na nossa sociedade angolana, as opiniões favoráveis ou não, elas só são aceitas quando há conveniência. Por exemplo, quando os pilotos dizem que nós precisamos de um novo aeroporto, por isso e aquilo e tudo mais, eles fazem vídeos de marcador a quem diz assim. Quando há um acidente da aviação, chamam um piloto para explicar, porque há uma conveniência nesse sentido. Curiosamente. Então, nós temos que respeitar mais os técnicos, dar-lhes bastante valor e termos coragem para implementarmos aquilo que se recomenda. Se não for desta forma, eu acho que vamos continuar a atrasar a nossa vida, entendes? Sim, mas eu, de qualquer forma, agradeço por não usares uma linguagem tão vernacular, porque a tua mensagem passa, né? Isso é que é importante, porque por vezes temos que usar termos mais coloquiais, não é? Em Angola nós sentimos que por vezes há um exagero, digamos assim, não é? De qualquer forma, Vítor Hugo Mendes, eu vou fazer uma pergunta muito direta. Tu fizeste um áudio, ou fizeste uma crónica, digamos assim, em que dizias perentoriamente que apoiarias a Isabel dos Santos se candidatasse à presidência da República ou se apoiasse alguém. Sim. Isso criou um certo celeuma em Angola, deves saber. Sim. Continuas a pensar assim? Absolutamente. Absolutamente. Criou um celeuma porque foi inconveniente para algumas pessoas. Eu perdi patrocínios,
Isto criou-me problemas muito sérios, inclusive de segurança. De segurança? Sim. Eu fui ameaçado muitas vezes depois disso. Eu vou-te dizer, foi uma experiência dificílima. Mas eu fico feliz. Porque assim, eu posso ter sido condenado e posso ter vivido as consequências que eu vivi. Sim. Mas não retiro o que disse. E mais, também deixa dizer, o juízo de valor, porque as pessoas não respeitam a opinião contrária. Nós criamos num país um sistema, e que foi criado no tempo de outra senhora, sim, em que se tu das uma opinião do viva chefe, tu és dos nossos. Se tu disseres, não, eu não estou de acordo com o chefe, tu és nosso inimigo. Mas tu fizeste isto de propósito? Não. Mas tu não sabias que isso teria essas consequências naturalmente? Olha, para ser sincero, eu sei que o que eu digo tem sempre um peso bastante forte. Uma coisa é o que todo mundo diz. É que tu foste habituando as pessoas com uma certa linha condutora nas tuas crónicas semanais ou mensais. E de repente, quando apareces com essa bandeira, vou apoiar Isabel dos Santos, aquilo foi como se fosse um choque, não é? Sabes uma coisa? Os comentários foram, pronto, já lhe pagaram, está metido com ela. Não, deixa-te dizer uma coisa. Eu acho que se a Isabel levasse muito a sério muitas críticas que eu já fiz direto e indiretamente a ela e até o pai dela, eu não estaria a trabalhar algumas vezes para ela. Porque imagina, eu quando saí da televisão pública de Angola, sim, quando eu pedi a minha admissão da TPA, em 2015, eu assinei contrato com a ZAP. E foi um bom contrato. 2015, nem eu fazia crónicas, atenção. E eu passei a fazer as crónicas em 2016, finais de 2017, mais ou menos, 2016, finais de 2016, 2017, eu não me lembro assim, bem, taxativamente. E portanto, veja que as minhas crónicas, o auge das crónicas foi o ano de 2017. Sim. Em que eu, né, sim. Em que eu fazia críticas com sugestões muito fortes aos sistemas. E muitas vezes eu citei o nome dela, ok? E eu estou aqui. Eu não fiz aquilo para agradar a ela, de modo nenhum. Mas tu genuinamente consegues visualizá-lo um dia como Presidente de Angola? Absolutamente. Eu digo, não muda a minha opinião. Eu vou-te dizer assim, se de facto nós tivéssemos a coragem de colocar as pessoas pela sua competência, não tanto pela confiança ou conveniência, nós não estaríamos assim. Vou-lhe dar um exemplo. Eu colocaria a dona Filomena de Oliveira como Ministra do Comércio. Eu colocaria Alexandra Simeão como Ministra da Educação. Eu colocaria, por exemplo, Carlos Cunha como Ministro da Hotelaria e Turismo. Eu colocaria outras pessoas que, enquanto pessoas ligadas à sociedade civil, já deram mostras de serem altamente competentes e válidas para o país. Elas não são, pela forma como são, tão importantes para os partidos. São pessoas desprovidas dessas coisas de conveniências políticas, estás a ver? É mais ou menos isso. Se Alexandra Simeão amanhã se candidatar à presidência do país, eu apoio. Ou seja, a questão não é tanto, e foi a Isabel, porque foi a Isabel, a questão são as mulheres. Porque as mulheres estão em maioria no nosso país, enquanto taxa de densidade populacional. Sim, sim. As mulheres estão em maioria... Há mais mulheres do que homens, sim. As mulheres estão em maioria nas universidades. As mulheres estão em maioria no comércio, no negócio informal. As mulheres são elas que sustentam a nossa base. Ou seja, nós temos mulheres que fariam 10 vezes mais do que os homens se nós tivéssemos coragem de colocá-las lá. Eu acho um absurdo que tenhamos regredido no número de mulheres no nosso Parlamento, como já tivemos para cima dos 35%. Eu acho, sinceramente, se eu pudesse mandar alguma coisa, eu punha 50%, até punha 60% das mulheres. Eu acho que Angola vai melhorar muito mais quando tivermos mais mulheres a governar do que homens. Acha que a Isabel Santos tem sido ostracizada ou tem sido perseguida pelo facto de ser filha de quem é? Do ex-presidente da República? Eu acho que é o seguinte, há ali coisas que não ficam muito bem claras. A gente não consegue perceber se é de facto para se fazer justiça, se é de facto gestão de egos e de interesses,
ou se acaba por ser perseguição. De qualquer modo, posso dizer uma coisa, se for justiça, a gente respeita. Se for gestão da ego, interesse e conveniência, só estamos a perder. Porque eu não aceito, por exemplo, assim, nós quando olhamos para a ficha dos nossos governantes, todos eles, ligados ao MPLA, direto e indiretamente, todos eles beneficiaram de um tacho, de um momento que a gente conhece. Nós não podemos brincar com a inteligência das pessoas. As pessoas podem não conseguir falar, podem não ter meios para falar, muitas delas falta-lhes coragem para enfrentar os seus medos, mas as pessoas não são ignorantes, as pessoas não são estúpidas, ok? E cada vez mais as verdades do nosso país virão à tona. Agora, o governo tem que saber se comunicar, tem que ser transparente, tem que se antecipar. Eu acho que, por exemplo, nós não estamos a ganhar nada no combate que se está a fazer a determinadas figuras. E posso dizer que a Isabel seja uma delas. Porque uma mulher como ela, que dá o emprego às pessoas que dá emprego, a maior empresária de Angola, não poder estar em Angola, me parece que não ajuda muito. Agora, uma coisa é o trabalho dela enquanto empresária e tudo mais, a outra coisa são os outros problemas de nível político, que eu respeito, que é um outro fórum. Porque assim, se muitas pessoas ligadas, governadores, ministros, isso e aquilo, se espremermos essas pessoas, vamos ver qual é a origem do dinheiro delas, desde quando é que eles começaram a enriquecer e como. Isso é uma coisa. Depois, o que é que eles criaram de riqueza? Porque, infelizmente, nós criamos muitos ricos, e esses ricos não conseguiram criar riqueza numa estratégia que provavelmente terá sido do próprio líder, que era criar algumas pessoas, empoderar algumas pessoas para que elas pudessem depois criar riqueza. Não conseguiram fazer isso. Eu acho que não está a ser ótimo, porque se o objetivo é, de facto, combatermos o nível de desemprego, aumentarmos os nossos níveis de educação e, concomitantemente, diminuirmos os nossos índices da insegurança, nós estamos a fazer... Vitor Hugo, não posso deixar de perguntar isso. E a outra irmã, Gisele dos Santos, que também faz os seus áudios quase que semanalmente, achas que também existe uma perseguição? eu acho que às vezes ela exagera bastante. Mas cada um usará os meios que tiver para se defender. Eu não sei... Mas não consegues extrair algumas coisas boas dos áudios que ela diz? Algumas coisas não. Muitas. Se calhar é um método que usa, não é? Também. O método sabe, que nós não estamos na pele dela. Nós conseguimos perceber como é que uma galinha abre as asas para defender os seus filhotes quando estão sob ameaça. Claro. E eu acredito muito verdadeiramente que se ela não fizesse aquilo, estariam eles bem piores. Eu acho que ela tem sido bastante corajosa e eu acredito ainda que um dia nós vamos dar razão. Se é que já não lhe damos algumas vezes. Só que assim, nós não conseguimos separar a realidade prática da nossa raiva emocional. Temos essa dificuldade às vezes, não é? Porque, assim, eu posso não ter admiração nenhuma por si, mas isso não me leva a fazer-lhe mal. Ou, se o senhor me apresentar um projeto, eu não lhe dar uma oportunidade. Eu tenho uma outra forma de ver a vida, entende? É que, assim, eu estou tão muito bem com a minha própria luz, que, sinceramente, a sua luz não me faz confusão. Não está preocupado com a luz dos outros, sim. Quer dizer, para mim a luz do outro, ela é importante porque quanto mais luz a gente tiver, é melhor para os... É exatamente aquela visão de que nós somos ricos, vamos então criar riqueza. Se você tiver luz, eu tiver luz, vamos encandear uma avenida. Isso é o mais importante. Agora, eu acho que sim, eu acho que isso também não é bom para nós. Não é bom para nós porque nós angolanos, nós conseguimos, de facto, por várias razões e de várias formas, sermos um grande exemplo. E fomos um exemplo pelo trabalho do presidente José Eduardo dos Santos. É meritório. Às vezes exageramos muito. Ou seja, esse culto à bajulação também o prejudicou bastante. Infelizmente. Prejudicou-lhe a ele e prejudicamos a todos. Mas nós todos somos coniventes de uma realidade que estamos hoje todos a pagar. Principalmente os intelectuais. Eu acho que se o povo tivesse que julgar aqui
algumas pessoas seriam mesmo os intelectuais, os académicos, os escritores, os artistas, e muito mais. Mas porquê? Mas achas que houve alguma conivência, alguma indulgência nesse sentido? Foram condescendentes? Exatamente, calámos-nos. Quando o Vítor Hugo Mendes fazia as crónicas, as pessoas diziam assim, tu não tens medo? A tua família e tudo mais? Sim, eu tenho medo, claro que tenho medo, achas que eu não tenho medo? Vou-te ser sincero, havia crónicas. Há uma crónica que eu escrevi uma vez que é assim, bum, 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 bum. Atenção, senhor Presidente, cuidado, o país vai apanhar trombose. Eu escrevi aquela brincadeira e antes de lançar era assim, eu fiquei no start e apertei assim, muitas delas. Já foi. E eu nunca sofri qualquer censura, nem autocensura. Eu tive sempre um cuidado para não ofender as pessoas. Passar entre os pingos da chuva, assim, contornar os obstáculos. Eu dou-te um beijo, depois dou-te um puxão de orelha, né? Eu acho que exerci, ou como pude, a minha liberdade. Eu dizia há pouco tempo que nós fomos condescendentes àquilo que tudo estava a acontecer. Eu sempre disse, na TPA1, quando tivesse fazer entrevistas, eu falava mesmo. Ao teu nível fazias, sim. Sempre. É incrível, algumas pessoas têm memória muito curta. Eu por acaso digo sempre isso, o país tem grandes juristas, grandes estrelas, mas depois, quer dizer, vamos ver, aquilo que fizeram foi tudo inócuo, quer dizer, temos uma Constituição que é o que é, por exemplo. Porque as pessoas quiseram agradar o chefe. Não, é assim, privilegiaram agradar o chefe, cachicos, e as benesses. Andar num Porsche... Esse termo agora foi pesado, cachicos. Andar num Porsche, ter casa na Talatona, ter uma conta bancária choruda, sim, isso e aquilo. Uau! Eu podia ter tido isso, mas eu preferi o meu descanso, o meu trabalho, a minha mentalidade, e viver a minha vida. Não sou perfeito, como devem calcular, mas... Muito bem, temos uma sociedade mais atenta, mais consciente, temos os novos jovens agora, enfim, a despoletarem, passa a expressão. Muitos jovens começam agora a ganhar consciência e também a motivar outros jovens. Dá para contar com estes senhores? Bom, destes exemplos, como podia dar outros, não é? Sim. A outros jovens. Tu, por exemplo, também, Vítor Hugo Mendes, é um jovem que... Já fomos 4, já são 40, eu espero que venham os 400. Têm que aparecer estas pessoas. O novo tempo é uma das coisas boas, hoje temos outras aberturas, é verdade. E isso permite que se consiga, de facto, fazerem-se algumas coisas. Tem que aparecer jovens assim, no IJ, na Lunda Norte, na Lunda Sul. Em Malange. Tem que aparecer jovens mesmo que tiram sossego os mais velhos. Tem que aparecer jovens que sejam mesmo convenientes, que não tenham medo de dizer. Pedra no sapato. Tem que ser. Tem que ser pedra no sapato mesmo duras, ok? Não, porque naquele tempo, Mendes de Carvalho, Agostinho Neto, Jonas Savimbi, Olden Roberto, as figuras prominentes do nosso nacionalismo e do processo das nossas lutas de independência, eles foram a pedra, foram o sapato, foram a calça apertada, tudo para o colono. E até muito mais jovens, com 20 e tal anos, 18, não é? E, portanto, essa efervescência, essa subversão, digamos assim, natural da juventude. Temos que nos inspirar nessas pessoas. E eu gostava aqui de recomendar um livro para os nossos políticos, que era O Ministro, do Enhangachite. Sim. Está lá. Se lerem o livro do Ministro e puderem seguir a linha de pensamento dele, está lá. Por isso ele foi o que foi. Não se encheu, mas deixou um legado. Muitos estão cheios, mais preocupados em encherem-se do que propriamente deixarem um legado, e isso é muito mau. Muito bem. Vítor Hugo Mendes, foi um prazer enorme. Na boa. Espero então contar contigo por uma próxima oportunidade, ainda vou estar cá mais alguns dias, quem sabe a gente volta então a falar mais uma vez. Na boa, para mim, eu quero dizer o seguinte, tranquilizar as pessoas, eu estou aqui... Estás bem? Estou maravilhosamente bem, e agradecer a todas as pessoas que me dão uma ajuda aqui e acolá. Já tive muitas dificuldades, a vários níveis. Certo. E algumas pessoas anónimas. Há muita solidariedade. Sim, comigo há. As pessoas ajudam-me sempre. Muito bem. E isso eu agradeço. E, portanto, eu estou aqui num processo de absorção de experiência e conhecimento para quando eu voltar para Angola poder ser um quadro mais capaz. Mais enriquecido. Eu não vou fugir de Angola agora, porque não fugi quando havia guerra. E quando havia guerra eu estava no epicentro, estava em Malange. Eu saí de Malange em 2002,
Portanto, não vai ser agora Muito bem. que vou sair. Vitor Hugo Mendes, espero que continues. Eu acho que para mim, pelo menos para mim, é uma fonte de inspiração. Obrigado. Porque nós temos dificuldade em reconhecer de angolano para angolano. Eu também bebo muito da tua experiência. Até a próxima e obrigado. Boa, mano, valeu. Obrigado. Um abraço forte. Viva!